Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais uma ação da WOS, a WOS Academy. Nossa ideia é valorizar e mostrar um pouco dos trabalhos acadêmicos que os nossos colaboradores têm produzido. Antes da gente começar, vale lembrar que a gente está com um canal no YouTube, então, por favor, se inscrevam, já tem alguns vídeos bem legais, vídeos da terminologia, por exemplo, e aos poucos a gente vai colocando alguns vídeos a mais lá no nosso canal, né? Além do canal também do Facebook e do Instagram, que nós já temos há mais tempo. Então, hoje nós teremos apresentações, né, de trabalhos acadêmicos de 5 dos nossos colaboradores. Cada colaborador terá 10 minutos de apresentação. Enquanto isso, o pessoal que está aqui no chat pelo Zoom ou pelo Facebook podem mandar perguntas que eu vou anotando e ao final dessas apresentações faço algumas perguntas, faço um debate rápido. A gente tem aí até as 10h30, então não podemos perder muito tempo. Então, o nosso primeiro colaborador a apresentar é o professor Dilson Borges. Então, professor Dilson, por favor, sinta-se à vontade. Em seguida, eu vou chamando cada colaborador em sequência. E aí, eu vou cronometrando também para vocês terem uma ideia do tempo. Vou fazendo aqui alguns sinais. Quando faltar 2 minutos, eu coloco aqui número 2. Quando faltar 1 minuto, só para a gente ter um pouco de controle aí do tempo. Tudo bem? Tudo jóia. Tá bom. Fique à vontade, professor. Você é o primeiro. Se quiser compartilhar a tela também, pode compartilhar. Ok. Já tá aí a tela? Todos veem? Ok. Então, primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação poder estar participando aí de mais uma atividade do Movimento WOS. A gente tem muito orgulho de participar. Bom, dentro dessa perspectiva do WOS Academy, a gente resolveu participar nesse primeiro momento. Espero participar dos outros também. Trabalho que vai ser apresentado aqui é o efeito da idade relativa em indivíduos normo-estaturais e de elevada estatura no basquetebol de base do Brasil. É um trabalho publicado na revista Ibalomano, mas também apresentado no Congresso Ibérico de Basquetebol de 2018 em Florianópolis, e foi oriundo de um trabalho de conclusão de curso do aluno Pedro Henrique Ferreira Lobão, que está aí como coautor. E também é uma sequência de estudos aí de um grupo de professores, a qual eu me incluo, junto com o professor Helder Zimmermann, o professor Jefferson Viana e o professor Francisco Zacaron, que andamos aí há uns 5 anos nos dedicando aí ao estudo do efeito da idade relativa no basquetebol brasileiro. O basquetebol vem se tornando e é um fenômeno cultural da humanidade, e esse fenômeno cultural da humanidade vem gerando aí um crescimento de popularidade, com mais investimento na prática esportiva, maior número de exposição desta marca, desse esporte em vários ambientes, e, consequentemente a isso, uma maior inserção tanto de crianças e jovens na prática do esporte, tanto no aspecto competitivo quanto no aspecto do lazer e da sua participação. E isso gera a interpretação e o interesse pelo assunto talento esportivo nesse processo de crescimento da modalidade. O talento esportivo desperta um enorme interesse tanto na ciência quanto na prática, a partir dos treinadores, dos seus clubes, despertando aí uma possibilidade de recursos, de investimento e até mesmo de retorno, uma melhoria nas qualidades de treino, nos aspectos relacionados aos resultados apresentados e no processo de desenvolvimento desses atletas. Então, para isso, compreender as variáveis que podem influenciar no sucesso ou nesse caminho do talento esportivo passa a ser determinante. E dentre essas variáveis, nós temos aí no cantinho aí um quadro que lista um conjunto dessas variáveis, como potencial esportivo, os resultados competitivos, a maturação, enfim, as habilidades psicológicas, técnicas e táticas. E aqui no nosso caso hoje nós vamos dar atenção a uma dessas variáveis, que é a idade relativa. A idade relativa é a diferença da idade cronológica entre os indivíduos da mesma categoria etária, né? E quando essa diferença, essa idade cronológica difere entre os grupos, a gente encontra o efeito da idade relativa. E o efeito da idade relativa ele passa a ter uma grande importância no processo de organização competitiva no qual nós estamos inseridos. Em geral, a competição nas categorias menores é organizada por divisões etárias que podem compreender de 1 ano até 2 anos,
em que um indivíduo nascido em janeiro pode competir com outro sujeito na mesma categoria, nascido em dezembro, mas pode ter uma diferença de até 23 meses aí, e isso gera algumas discrepâncias em relação a alguns efeitos que podem influenciar no desempenho e, consequentemente, na seleção, identificação e desenvolvimento de algum desses jogadores. Um desses efeitos é a força, o outro deles é a potência, e um deles principal é o tamanho corporal. E, no caso aqui, a gente destaca a estatura. Há um grau de importância muito grande desse efeito do tamanho corporal, da estatura, nas práticas esportivas atuais. Esse quadro aí em cima demonstra um pouquinho essa relação aí em diferentes esportes, não só em relação à estatura, mas também em relação à massa corporal. Então, só por isso já se torna relevante observar essa relação entre a estatura e o efeito da idade relativa. Nomeadamente a isso, o efeito da idade relativa no mundo já é bem estudado na modalidade basquetebol, encontrando não um consenso, mas uma linha de pensamento dos resultados em que nas categorias menores ele é realmente existente, mas que ao passar do tempo e quando chega nas categorias acima ele deixa de existir. Entretanto, no Brasil, nós temos aí um conjunto pequeno ainda de autores que se dedicaram a esse estudo, em especial às categorias de formação. Podemos destacar aí nesta tabela que temos alguns estudos direcionados ao alto nível, como o NBB, as seleções brasileiras, as seleções olímpicas, no caso da seleção brasileira, outros estudos como também do NBB, e apenas aí 3 estudos que estão associados diretamente às categorias de formação. O proposto por Cortella em 2013, com escolares, e os propostos aqui por Oliveira e colaboradores, faz parte do nosso grupo, que é o nosso grupo, com categorias de base nos campeonatos brasileiros de base de seleções que ocorriam até 2015. Então, sendo assim, a gente observa que existe também uma lacuna. Então, associada à importância da estatura na prática do basquetebol e no crescimento dos esportes em geral, e a essa lacuna da existência de estudos que possam interferir ou interpretar melhor o efeito da idade relativa na seleção e promoção de jogadores no basquetebol brasileiro, nas categorias de base, surge a questão: será que os atletas mais altos nas categorias de base são influenciados pelo efeito da idade relativa no seu processo de seleção no basquetebol competitivo? No caso aqui da nossa população, a população brasileira. Então, para isso, definimos um objetivo, que é observar o efeito da idade relativa em atletas normo-estaturais e de elevada estatura em diferentes categorias do basquetebol de base do Brasil. Para a metodologia encontrada para poder fazer essa avaliação foi a partir do Campeonato Brasileiro de Clubes, se eu não me engano, o primeiro campeonato a ser praticado de clubes em 2017, organizado pelo Comitê de Clubes e pela Confederação Brasileira. 1.015 atletas foram avaliados das categorias sub-12, 13, 14, 16 e 18 do naipe masculino. Esses atletas representam aí 66% da região sudeste, 25% da região sul, 5,6% da região nordeste, 2,1% da região norte e 1,1% da região centro-oeste. Os dados foram fornecidos pela equipe técnica da Confederação Brasileira de Basquetebol, dados de nascimento, estatura, massa corporal e posição em jogo. Para dividir os grupos entre a questão da idade, em relação à idade relativa, foram estabelecidos 4 quartis. Primeiro quartil de janeiro a março, segundo quartil de abril a junho, o terceiro quartil de julho a setembro e o quarto quartil de outubro a dezembro. Os dados foram normalizados pelo DataSUS, onde nós encontramos a informação de como é a distribuição das datas de nascimento no Brasil, no período de 99 a 2008, o período onde esses atletas dessas categorias nasceram, para que a gente pudesse comparar e observar se os atletas analisados estariam com diferenças entre aquilo que se é esperado na população normal. Para dividir o grupo entre normos estaturais e elevada estatura, utilizamos a estratégia proposta pelos gráficos de crescimento do CDC, o Centers Disease of Control dos Estados Unidos, que foram normalizados e interpretados por Silva e colaboradores para a população brasileira, nos proporcionando a utilização desses dados para comparar em países de desenvolvimento esse gráfico utilizado nos Estados Unidos.
E o percentil para definir quais seriam indivíduos normoestaturais de elevada estatura foi indivíduos acima de 97%, seriam um percentil 97, seriam os indivíduos de elevada estatura. Por que 97? Se fosse pensar em gráficos normais, a gente talvez escolheria um percentil menor. Mas como estamos falando de uma população específica, uma população de basquetebolistas, onde já se tende a ter uma elevada estatura, para a prática da modalidade, estabelecemos um percentil com corte mais elevado. Foi feito o teste Q quadrado para interpretar as diferenças nos quartis, para poder identificar se essas diferenças realmente apresentavam uma amplitude definitiva, e foi utilizado o odds ratio com um nível de significância de 5%. Esse primeiro gráfico aqui, a primeira tabela apresenta simplesmente a descrição dos perfis estaturais de massa corporal e de idade dos grupos, para poder definir que os grupos estão em conformidade com a literatura internacional e que há um crescimento linear entre a estatura dos sujeitos. Na tabela número 2, a gente observa que, sem dividir por categorias de normoestaturais ou elevada estatura, nas categorias de 12 até sub-16, o efeito da idade relativa está presente nos atletas que disputaram essa competição e não aparece na categoria sub-18, o que não corrobora com a literatura, e principalmente em estudos mais recentes do basquetebol brasileiro, em que o efeito da idade relativa permanece até a categoria sub-22. Quando a gente observa a distribuição dos indivíduos de elevada estatura e normoestaturais, a gente observa que realmente os de elevada estatura são mais altos do que os indivíduos normoestaturais do grupo avaliado em todas as categorias. E quando observamos, então, se existe diferença na idade relativa entre os grupos normoestaturais de elevada estatura, a gente observa que nas categorias sub-12, 13 e 16, os indivíduos de elevada estatura apresentaram efeito da idade relativa em detrimento aos normoestaturais. O que não aconteceu na categoria sub-14, estou indo para o final já, o que não aconteceu na categoria sub-14, mas nessa categoria ambos os grupos apresentaram efeito da idade relativa, e na categoria sub-18, como já tínhamos visto anteriormente, não foi apresentado efeito da idade relativa. Podemos supor que nessa categoria o N era muito pequeno ou talvez não tão representativo daquilo que se espera da categoria no nosso país. E esses resultados corroboram com um estudo de Pena no futebol, que encontrou diferenças da efeito da idade relativa em indivíduos de elevada estatura sub-17. Conclusões. O efeito da idade relativa está presente nas categorias de base do basquetebol brasileiro, isso é um fato. E atletas de elevada estatura apresentam o efeito da idade relativa nesse grupo avaliado nas categorias 12, 13 e 16, o que mais gera preocupação ser nas categorias menores, mediante ao impacto que o efeito da idade relativa possa ter no processo de seleção de jogadores, né? E que isso pode gerar uma implicação no processo de seleção e desenvolvimento dos atletas, talvez privilegiando indivíduos de elevada estatura momentânea em fases menores da carreira, em detrimento de indivíduos em possibilidade de desenvolvimento da estatura mais elevada ao longo da carreira e, consequentemente, interferindo diretamente no processo de formação de jogadores do nosso basquete. Para melhorar as interpretações desse estudo, temos que aprofundar em estudos relacionados ao aspecto da maturação, né? Correlacionar a maturação com o efeito da idade relativa, com aspectos de desempenho. Será que esses indivíduos de elevada estatura são aqueles que pontuam mais, que pegam mais rebotes? Será que é aqueles que passam mais tempo em quadra? Sobre as características físico-motoras e também sobre as características relacionadas ao potencial esportivo, se esses indivíduos de elevada estatura são selecionados nessas idades menores, apresentam um potencial esportivo mais elevado. Só para completar, agradecer e deixar a pergunta aí. Muito obrigado. Muito bom. Não temos palmas aqui ao vivo, mas sinta-se aplaudido. Muito legal. Esse assunto da idade relativa é um assunto relativamente novo, né, na ciência. Se a gente vê especialmente no Brasil, o primeiro estudo é de 2013, o que é realmente algo bastante novo. Bem legal você trazer um assunto desse para compartilhar com a gente. Ao final, a gente vai ter mais um tempinho aí para discussão. Lembrando, o pessoal que chegou depois podem enviar perguntas pelo chat. O pessoal do Facebook também pode mandar perguntas, o Rafael vai me mandando. E aí a gente vai seguir aí para a nossa segunda apresentação. Obrigada, professor Dilson. Obrigado a vocês, obrigado. Segundo será o Lucas Tadeu, de Albuquerque. Por favor, Lucas, prepare sua apresentação.
se apresente, coloque aí o título da sua apresentação. Bom dia, também. pessoal. Posso compartilhar a tela já, Yura? Sim, por favor. O professor Dilson precisa, acho que, parar de compartilhar a apresentação dele, por favor. Pronto. À vontade, Lucas. Tá certo. Bom dia a todos. Minha apresentação vai ser falando do meu TCC. E o tema foi o arremesso no basquete e os fatores mecânicos e as variáveis que influenciam na performance. Bom, James Naismith é um canadense que trabalhava como professor de educação física em um colégio na cidade de Springfield, nos Estados Unidos. E no período de inverno, onde as aulas estavam canceladas, né, as atividades no ambiente externo, devido ao frio, o diretor da escola pediu para ele fazer uma atividade que possa ser feita em locais fechados e pequenos. Então ele lembrou de uma brincadeira de infância, onde ele pegava, por exemplo, pedras e procurava acertar objetos que estavam presentes nos rios e nos lagos. Então ele improvisou com uma cesta, dois cestos de pêssego e colocou um em cada lado do ginásio na altura de 3,5 metros. Isso foi no ano de 1891. E em 1894, o basquete chega aqui ao Brasil através do professor August Shaw, que estava vindo dar aula no Colégio Mackenzie, em São Paulo. E as primeiras competições que tem registro de basquete, né, aqui no Brasil foram bem num período bem próximo, que foi no ano de 1912. Bom, e com o passar do tempo, né, a modalidade começando a se propagar, o movimento que ficou mais característico, até pela forma como ele era realizado, foi o arremesso. Bom, a pergunta é quais os aspectos motores que influenciam na performance do arremesso. A justificativa, a pesquisa surge da observação da prática, onde verifica-se a dificuldade de vários atletas construir e aprimorar o movimento do arremesso para algumas situações de jogo e ter uma melhor performance. O objetivo é fazer uma análise biomecânica do arremesso como fundamento básico para o basquete. O objetivo específico, identificar o que é o arremesso, os fatores mecânicos que influenciam no arremesso e as variáveis que influenciam. Metodologia, os artigos como referência foram encontrados nas bases de dados Cielo, PubMed, Bireme, World Wide Science, e os critérios de inclusão foram os artigos dos idiomas inglês e português, com as palavras-chave basquetebol, jump shot, arremesso e a performance do arremesso. Bom, a organização do movimento, ela inicia com os pés afastados, proporcionalmente na linha do ombro, com os pés, podendo ser com os pés paralelos ou com o pé que corresponde à mão de arremesso um pouco mais à frente, para dar uma melhor estabilidade. A bola tem que estar aproximadamente na altura do peito, com o ombro, o cotovelo e o punho alinhados e apontando para a cesta, e termina no movimento com a extensão completa de cotovelo e uma flexão de punho. Bom, para você ter um bom resultado no arremesso, 3 fatores são de suma importância: a altura de lançamento, o ângulo de lançamento e a velocidade de lançamento. A altura de lançamento está relacionada com os segmentos do corpo, a altura do arremessador, a altura do salto e a distância do arremesso. O ângulo de lançamento está relacionado com a distância do arremesso e o ângulo de entrada da bola. E a velocidade de lançamento também está relacionada com a distância do arremesso e o ângulo de entrada. Bom, a altura de lançamento, 3 fatores são muito característicos, que são a altura do salto, a altura do atleta e a organização dos segmentos do corpo, que a partir daí o atleta vai conseguir gerar uma força para dar um salto mais estável e provavelmente melhorando a performance do arremesso. Então, eu, por exemplo, gosto de falar que são 2 momentos na hora do salto. A fase de pico, né, onde vai ter o primeiro momento, onde o atleta, quanto mais sincronia ele tiver, vai conseguir gerar mais força.
e a fase de aterrissagem, que se o atleta acabar arremessando, né, durante esse momento, ele não vai ter mais a mesma força que ele tinha na fase de pico. Então, muitas vezes ele acaba compensando usando somente, por exemplo, a força dos braços, consequentemente afetando a performance do arremesso. Bom, a velocidade de lançamento está relacionada com a redução da velocidade de movimento, então e a instabilidade de movimento. Consequentemente, o movimento ele acaba sendo mais fluido e mais estável. O ângulo de lançamento. A variação angular de acordo com a distância do lançamento, ela está relacionada à parábola que é feita durante o lançamento. Então, quanto maior a parábola, maior a chance da bola entrar na cesta. Bom, variação angular com e sem a marcação. De acordo com essa imagem, podem ver aqui a diferença entre o ângulo da bola e o ângulo do cotovelo e do ombro, que o ângulo que é feito ele é menor do que na situação com o atleta sendo marcado. E o interessante é que quando o atleta está desmarcado, o centro de gravidade dele, esse SCG, ele é maior do que com o atleta com a marcação próxima. Bom, diferentes ângulos de arremesso identificados na literatura. Esse gráfico aqui ele mostra o ângulo, né, e as variáveis. Porque, por exemplo, tem aqui alguns artigos falando sobre o lance livre, outros sobre arremesso. E até mesmo cadeirante. E o profissional de educação física e os diferentes ângulos de lançamento, eles estão justamente relacionados à forma como a metodologia de cada técnico. Então, além da característica individual do atleta, a gente também tem que levar em conta a metodologia seguida pelo técnico para gerar esse tipo de arremesso, né? Por isso que essa é uma variável muito constante, o ângulo de lançamento. Bom, as variáveis que influenciam na performance são o tamanho da cesta e o tamanho da bola, principalmente nas categorias de base, né? Essa transição que a gente tem no mini basquete, tanto o tamanho da bola quanto o tamanho da cesta, que muitas vezes o atleta acaba compensando no movimento. A fadiga muscular, né, que é a redução da capacidade muscular de gerar força e redução da atividade neuromuscular, fazendo com que o atleta não se mova da mesma forma, né? Consequentemente, no decorrer de um jogo, ele sente muito a diferença. E passes mal feitos, e os cortes seguidos de arremesso e rebotes ofensivos, onde muitas vezes o atleta acaba arremessando com certo desequilíbrio. Bom, o papel do profissional de educação física está em atuar na parte tática e técnica do jogo, treinar o atleta para responder de forma positiva a situações do jogo e corrigir gestos técnicos ou fazer adaptações sobre a técnica visando uma melhor performance do atleta. Bom, conclusão, juntando esses fatores com a intervenção do profissional de educação física, podemos dizer que seu papel para melhorar a performance do arremesso do atleta está ligado a corrigir o alinhamento do corpo, que sempre deve estar apontando para a cesta, pé, tronco e cotovelo, os pés posicionados na distância entre um ombro e outro, gerando uma melhor estabilidade e sincronia do movimento na hora de realizar o arremesso. Então, referências e obrigado. Muito bem, Lucas. Até foi um pouquinho mais rápido, deu quase 8 minutos. Agradeço aí sua apresentação. É interessante ver, né? São assuntos bastante diferentes em relação ao que o professor Dilson apresentou e o Lucas, e a variável histórica, né? Enquanto estudos relacionados à idade relativa, por exemplo, são relativamente novos, principalmente aí os apresentados no Brasil são aí dessa década em que estamos vivendo. Os estudos sobre a biomecânica, em geral, eles já são historicamente existem há mais tempo, mais consolidados, essa é a palavra. Então, vai ser interessante, ao final, uma discussão para a gente fazer aí com o pessoal. Temos mais uma apresentação que é relacionada mais especificamente à biomecânica, e aí a gente discute um pouco mais. Obrigada, Lucas.
Nossa próxima apresentação será do Marcelo Pacheco. Marcelo, por favor, compartilhe a tela, sinta-se à vontade. Tá sem áudio, Marcelo, né? Marcelo? A gente não consegue te ouvir. Seu microfone acho que está desligado. Pronto. Agora foi. Vamos lá. Bom dia a todos. A apresentação do trabalho intitulado Efeitos do Treinamento Físico, realizado em diferentes intensidades, sobre a imunidade e o desempenho dos jogadores de basquetebol. A modalidade basquetebol, de uma forma geral, apresenta características tais como uma atividade que se mostra com alternância de ações de alta intensidade e intervalos de menor intensidade, com constantes mudanças de direção e formas de deslocamento. Sobretudo, alguns autores já descreveram que esses deslocamentos ocorrem, em média, a cada 2 ou 3 segundos durante os jogos. E a forma desse deslocamento envolve, rotineiramente, mudanças rápidas de direção, execução de saltos e muitas acelerações e desacelerações, e essas últimas de formas bruscas e acentuadas. Muitos autores também descreveram que aproximadamente 1.000 ações de deslocamento são realizadas durante os jogos, podendo os atletas percorrerem distâncias próximas de 7,5 km. E a relação das execuções tem uma proporção de 1:4 entre esforço e pausa. Também é considerado importante, e muitos autores sugerem e descreveram na literatura, a importância das variáveis força e velocidade, sobretudo velocidade de deslocamento, como atributos importantes e essenciais para o desempenho desses jogadores, em função das recorrentes intensidades exigidas nas suas ações durante os jogos. Também outra variável considerada importante é a resistência à fadiga, considerada também algo que deve ser desenvolvido no processo de condição física dos jogadores. A forma e a maneira como o processo é organizado, sobretudo o processo de treinamento físico esportivo, onde a aplicação e o controle das cargas vão determinar e vão objetivar o melhor da forma desses atletas, buscando o seu ótimo naquele momento, naquela fase ou naquela etapa da competição. Moreira e muitos outros colaboradores e outros autores preconizam estratégias baseadas no aumento de cargas durante um ciclo médio dessa preparação. Usualmente, isso duraria entre 2 a 6 semanas. Consequentemente, a aplicação substancial com redução de carga após um período de intensificação, que pode ser denominado como overreaching ou overloading. Isso vai ser determinado em função das cargas. Subsequentemente, se reduz essas cargas e aplica-se uma etapa denominada tapering, com uma duração média variando entre 1 até 4 semanas. A carga de treinamento ela vai objetivar, então, esse acúmulo de fadiga e outras variáveis nas etapas mencionadas anteriormente pelos autores.
A proposta dessa perspectiva de overreaching e subsequente tapering é buscar um estado de supercompensação fisiológica e proporcionar um efeito rebote, que alguns autores, sobretudo Moreira, descreve como efeito posterior duradouro do treinamento. Bom, aqui se apresenta um quadro resumido do quanto o processo, seu resultado, recuperação e o desempenho apresentam características distintas em função da intensificação desse treinamento, desde a aplicação de uma sobrecarga, um overreaching funcional planejado, ou não planejado e deliberado, ou mesmo a instauração e verificação da chamada síndrome do excesso de treinamento, ou overtraining. E aqui você percebe o quanto o tempo de aplicação, o tempo de recuperação e o resultado final em termos de desempenho mostra diferenças bastante importantes. Então, de uma forma geral, o trabalho ele baseia-se na pergunta do quanto a influência das variações dessas cargas de treinamento ela influencia a imunidade e o desempenho de jovens jogadores de basquetebol. Então, esse era o objetivo primário da investigação. Para tanto, objetivos específicos devem ou deveriam analisar a influência dessas cargas, sobretudo de treinamento físico. Nas seguintes variáveis foram elencadas a concentração de testosterona, cortisol e imunoglobulina do tipo A, todas coletadas através da saliva. O indicador de carga, através da percepção subjetiva de esforço, como também dados que refletiam episódios de infecção respiratória do trato superior. Como variáveis de desempenho, objetivou-se analisar as tarefas motoras em forma de indicadores de potência, como salto vertical, indicadores de aceleração e desaceleração, como o teste T40, e o ioiô intermitente recovery de nível 1. Esse delineamento mostra o panorama experimental, que abrangeu 8 semanas, dividido em 2 etapas. A etapa de intensificação e a etapa de tapering. Verifica-se que a etapa de intensificação abrangeu 5 semanas e a etapa de tapering 3. As coletas de saliva e aplicação dos testes de desempenho e os demais instrumentos de avaliação foram aplicados no início e no fim da etapa de intensificação e ao fim da etapa de tapering. As sessões de treinamento técnico-tático foram preservadas, está destacado em amarelo, não foi alterado, não foi manipulado. Porém, o número ou volume de sessões apresenta a diferença, e esse era o objetivo. Durante a intensificação, maior número de sessões, e durante a etapa de tapering, como mostra a seta em azul, uma redução do volume, uma redução parcial do volume de treinamento. Para tanto, foram recrutados 30 atletas do gênero masculino, experientes na prática de basquetebol e já familiarizados com o esporte, obviamente. Nas categorias sub-15, 16 e 17, com essas características de idade e antropometria, estatura e massa corporal total. Os valores apresentados como média e o seu desvio padrão. Em relação às variáveis fisiológicas, psicométricas e de desempenho, também foram medidas. Em relação às variáveis fisiológicas, foram elencados 2 marcadores hormonais, testosterona e cortisol salivar, e um marcador de imunidade da mucosa nasofaríngea, ou IgA salivar, ou a imunoglobulina do tipo A.
em termos de variáveis psicométricas, foi utilizada a escala adaptada por Foster da percepção subjetiva de esforço da sessão. Ela é um indicador do quanto a carga externa pode impactar o organismo e refletir e quantificar, com o método adequado, a carga interna de treinamento, como também foi aplicado um questionário recordatório para verificar episódios de severidade de infecções do trato respiratório superior, que é o questionário W21, o quadro à direita. Em termos de variáveis de desempenho, foram elencados 3 testes: o salto vertical, indicador de potência; o T40, indicador de aceleração e desaceleração com mudanças de movimento, de direção, de deslocamento; e o indicador de teste para resistência à fadiga, que é o ioiô intermitente de nível 1. Os resultados mostraram uma queda significante, estatisticamente significante, na expressão de cortisol salivar na etapa de redução, na etapa de tapering. O cortisol, não, a testosterona não apresentou uma alteração estatisticamente significante, há um certo comportamento estável durante as 2 etapas, porém, a concentração e a taxa de secreção de IgA apresentou uma significante queda em relação e comparação às 2 etapas. Em relação à percepção subjetiva de esforço da sessão, os scores apresentam-se aqui em relação ao treino físico e o acumulado de todas as sessões, incluindo treinamento de força e treinamento técnico. Mostra-se aqui, nota-se aqui, uma queda do valor de score da percepção dos atletas na etapa de tapering comparado com a intensificação. Quando se observa o acumulado, não houve diferença e houve um certo equilíbrio nos valores dos scores comparando as 2 etapas. Em relação aos episódios de severidade de infecções do trato respiratório superior, nota-se uma diferença entre as 2 etapas: elevação no score de episódios de severidade na etapa de intensificação e um decréscimo na etapa de tapering, ou de redução parcial do volume. Em relação às variáveis de desempenho em tarefas motoras, sobretudo o teste T40 mostrou redução no seu tempo final, ou seja, melhora, comparado os 3 momentos. Uma diferença estatística, ou 2 diferenças estatísticas significantes foram encontradas comparando esses momentos. O mesmo ocorreu com o teste indicador de resistência à fadiga. Houve melhora, ou seja, na distância final medida nos testes, sobretudo quando comparado às etapas. Em relação ao indicador de potência muscular, não foi aqui apresentado os dados de salto vertical. Foi decidido que não seria apresentado aqui por questões de tratamento dos dados durante o desenvolvimento do estudo. Mas houve melhora em relação ao salto vertical expresso em altura de salto. Marcelo, já temos 12 minutos, tá? Eu vou concluir agora. Tá ok. Em relação a esses resultados e a proposta que o trabalho investigado, esses resultados permitem considerar que períodos de intensificação de carga induzem incrementos nas expressões hormonais avaliadas e, sobretudo, na carga interna de treinamento de jovens jogadores de basquetebol. E essas respostas elas foram atenuadas após um período de redução, o período de tapering. A relação negativa entre o marcador de imunidade e episódios de infecção do trato respiratório superior indica que situações estressantes, sobretudo com intensificação de carga,
mostram que os jogadores podem apresentar uma relativa queda do estado imune e estarem suscetíveis ou mais suscetíveis a um risco aumentado para episódio dessas infecções. De uma forma geral, a perspectiva da aplicação de uma etapa de intensificação overreaching funcional planejado, seguido de uma etapa de tapering, se mostra como uma estratégia efetiva para que se obtenha um efeito de supercompensação e aumento de desempenho de jovens atletas. Portanto, se faz muito importante o controle de carga e o monitoramento do maior conjunto de variáveis que possa estar relacionada a todo o processo de treinamento físico e esportivo, sobretudo aquele aplicado à modalidade basquetebol. E eu termino aqui agradecendo a vocês. Obrigada, Marcelo. O assunto é bastante específico, eu entendo a dificuldade de falar em pouco tempo, né? Mas agradeço aí a sua apresentação. Tenho aqui uma perguntinha, mas vou deixar para o final. Algumas pessoas também mandaram aqui no particular. E, de novo, agradeço aí a sua apresentação. Nós vamos dar sequência. O próximo é o professor Luciano Mercadante. Ele está, acho que pelo celular, me mandou aqui a apresentação, então eu que vou compartilhar a minha tela para ele apresentar. Pronto. Professor Luciano? Esse não é o primeiro slide, bom dia. Opa, me desculpa. Agora foi. Ô, gente. Bom dia a todos. Eu vou apresentar um trabalho que é um produto do mestrado da IURA, que eu fui orientador e foi desenvolvido no Laboratório de Biomecânica e Instrumentação, que é o LABIN, e que eu sou o coordenador. Próximo, IURA. Próximo. Primeiro quero dizer que a gente entende a análise de desempenho dos indicadores técnicos como composta, que é uma das partes que compõe a estatística do jogo, e ela tem a função de informar as comissões técnicas no sentido de favorecer as tomadas de decisões com mais propriedade. Pode passar o próximo. O que a gente vê na literatura é que a análise de desempenho tem buscado, principalmente a partir dos indicadores técnicos, discriminar equipes vencedoras e perdedoras no sentido de entender como se dá e por que se dá a vitória. Esses são os indicadores técnicos normalmente oferecidos hoje pelas organizações dos campeonatos e que são utilizados em diferentes trabalhos de pesquisa nos últimos tempos. Próximo. A pergunta mais interessante é quando e por que perdemos o jogo. Trabalhos que discriminam vencedores e perdedores normalmente estão ligados ao contexto do campeonato. E aí, a partir disso, e que pouco ajudam o treinador a tomar essas decisões. A partir disso, alguns autores começaram a separar momentos diferentes do jogo pré-estabelecidos, como início, ou fim de quarto, ou último quarto, o que também não satisfaz a nossa pergunta principal. Depois disso, vieram alguns autores que começaram a identificar o que chamaram de momentos críticos, que considera a diferença relativa do placar durante o jogo. Mas, nesses dois casos, esses trabalhos não permitem identificar quando os momentos críticos ocorrem e podem não ser sensíveis, principalmente, a momentos críticos que ocorrerem em menos de 4 ou 6 posses de bolas, porque os trabalhos definiram a partir desses números. Pode continuar. A nossa proposta é dividir o jogo em 2 períodos distintos. O primeiro, que é os períodos que nós chamamos de períodos de equilíbrio, onde o jogo vai transcorrendo e as diferenças não variam mais do que 3 pontos seguidamente, ou quando um time acerta e o outro também acerta, ou quando um time erra e o outro também erra. Nós entendemos que esses períodos não estão ligados ao quando e o porquê perdemos o jogo. O nosso foco é no que nós chamamos de períodos positivos e ou negativos. O que são? São períodos onde uma das equipes faz pontos e a outra equipe não pontua, sendo que essa diferença pode variar por 4 pontos ou mais. Então, o nosso objetivo é caracterizar e comparar os indicadores técnicos nos períodos positivos
ou negativos, porque períodos positivos para um time é um período negativo para o outro time, e comparar com isso no jogo todo, discriminando e ver o que discriminam equipes vencedoras de equipes perdedoras. Pode passar, Will. Mais um, Will. Isso. Além dos indicadores, a nossa amostra foi intencional, são 14 jogos no NBB da temporada 11 e 12. Além dos indicadores técnicos normalmente registrados, nós incluímos outros indicadores técnicos que estão em negrito, a bandeja, o passe, o domínio, a recepção da bola, a recuperação, interceptação, violações e o drible certo e errado. Esses indicadores técnicos de cada jogo foram normalizados pelo número de ataques do jogo para tirar a influência do ritmo de cada jogo e foram aplicados testes estatísticos nas variáveis a frequência média dos indicadores técnicos no jogo todo em períodos positivos e negativos, a duração e os pontos por períodos positivos e os pontos por minutos em períodos positivos. Pode mudar. A metodologia foi baseada numa filmagem controlada a partir de 4 câmeras, vocês estão vendo as imagens, colocadas no canto superior do ginásio Volucato, lá em Limeira. Isso porque filmagem controlada, porque essas filmagens serviram para outras coisas, como rastreamento de jogador, velocidades, entre outras coisas. Nós desenvolvemos um trabalho que reconhece automaticamente o tempo do placar e associa ao indicador técnico marcado. Pode passar, Yu. A medição foi feita num sistema de análise de jogo, análise cinemática chamado de vídeo, no módulo chamado Scout, que é um sistema acadêmico desenvolvido aqui na Unicamp também. Pode passar. E o que a gente tem como resultado é passar a olhar o jogo num gráfico desse tipo, que eu vou explicar para vocês o que é. É um gráfico que tem à esquerda os pontos, a diferença de pontos, então começa no 0, vai para -2, +2, e embaixo o tempo do jogo. Pode passar. Fiz um recorte desse gráfico para vocês entenderem, para acompanhar. Esse pedaço começa ali com um risco em azul, que é da equipe perdedora, que realizou 2 pontos, portanto, a diferença baixou de 8 para 6. Aí veio a equipe vermelha, isso está correspondendo em tempo o tamanho dessa linha, né? De 6, a equipe vermelha fez 2 pontos, voltou para 8 a diferença. O azul perdeu um ataque sem cesta, o vermelho outro ataque sem cesta, o azul outro ataque sem cesta, o vermelho outro ataque sem cesta, aí vem um ataque azul com 1 ponto, e depois disso vem um ataque em vermelho de 2 pontos, um de azul sem nenhum ponto, outro de vermelho de 2 pontos, um de azul, e assim por diante. Acho que vocês entenderam, né? Voltando para o gráfico normal, aqui pode passar, Yu. Esses losangos representam embaixo os pedidos de tempo técnico, e a gente pode associar rebote ofensivo e outras coisas que a gente queira, faltas técnicas, depende da vontade do freguês. Pode passar. A partir desses gráficos, pode passar, Yu, a gente identifica o que são períodos positivos e períodos negativos de uma determinada equipe, aqui focando a equipe vencedora, segundo aqueles critérios que já explicamos. A gente fez isso para todos os jogos, tiramos esses períodos positivos e analisamos as variáveis que foram colocadas ali. Próximo. O que nós encontramos? Foram analisados 2.057 ataques, 26 indicadores técnicos e encontrados 198 períodos positivos e negativos. O que nós vimos? Nós vimos que no jogo todas as equipes vencedoras apresentaram diferenças estatísticas na média de pontos e maior eficiência, porque está normalizado, dos arremessos de 3 pontos certos, enquanto as equipes perdedoras utilizaram mais os tempos técnicos, realizaram mais turnover. Pode passar. Isso para nós mostrou que nesse conjunto de dados há uma dinâmica mais forte fora do garrafão para equipes vencedoras. Pode passar. E
também comparamos com os outros estudos nessa direção que apresentaram outros indicadores técnicos, nem todos os estudos apresentam os mesmos, mas um conjunto que não escapa do rebote defensivo, dos arremessos de 2, de lance livre e de assistência. Pode passar aí. No nosso caso, os períodos positivos variaram de 4 a 12 pontos, de 2 a 5 ataques e uma duração média de 1 a 4 minutos. Pode passar aí. Mais uma, isso. A caracterização dos períodos positivos mostram indicadores técnicos diferentes. O que nós vimos é que as equipes vencedoras apresentam maior média de pontos, maior média de número de ataques, lance livre correto, bandejas corretas, rebotes defensivos, reposição da bola certa, faltas eventivas e dribles certos. O que nós pudemos... pode passar? O que nós pudemos verificar é que as equipes vencedoras têm um desempenho melhor nesses indicadores gerais em relação às perdedoras, e podemos comentar que o rebote defensivo, está errado aqui, favorece os contra-ataques e a eficiência das bandejas, e por isso elas podem ter aparecido com maior eficiência para essas equipes. Mais um. Não encontramos arremessos de 3 pontos como um indicador relevante nessas diferenças dentro desses períodos, e concluímos que a postura defensiva agressiva é importante para realizar mais períodos positivos durante o jogo e alcançar a vitória. Por quê? Porque ela evita arremessos fáceis dos adversários, possivelmente usando as faltas defensivas para evitar contra-ataque, e que a equipe deve garantir os rebotes defensivos no jogo. Pode passar? Quanto aos períodos negativos, as equipes perdedoras apresentaram maior número de erros de 3 pontos, contudo, apresentaram mais domínios certos e reposição de bolas certas e cometeram mais faltas defensivas e ofensivas. O que nós podemos perceber é que as faltas podem ser cometidas se forem cometidas após o estouro do limite. Nós vamos oferecer o lance livre para o adversário, que pode se beneficiar desde que esses lances livres sejam acertados. Pode passar, Lu. Tá? Isso. E também que os domínios e as reposições certas podem ser dadas em função da pouca realização de contra-ataques e de não correr riscos, o que também dificulta para que você tenha cestas fáceis, né? O que nós vimos aqui, é que os arremessos certos não foram uma condição. O que apresenta em relação aos arremessos de 3 pontos, errar arremessos de 3 pontos pode ser muito comprometedor para as equipes perderem o jogo. Mais uma, Will. Nesse sentido, nós podemos concluir, primeiro, que indicadores técnicos envolvidos nos períodos positivos são diferentes dos indicadores identificados no jogo, que equipes vencedoras têm melhor organização ofensiva e para procurar se aproximar do alvo de maneira mais segura, e que têm defesas organizadas que evitem arremessos dos adversários fáceis e que garantam os rebotes defensivos. Para realizar os períodos positivos, então, criar contra-ataques que facilitem o jogo na linha de 3 pontos ou, possivelmente, e também, possivelmente, as infiltrações com bandejas ou recebendo faltas para gerar lances livres. Mais um. Nós acreditamos que os treinadores devem estar cientes quando o oponente marca mais de 4 pontos seguidamente, na possibilidade de interromper esse período positivo do adversário, que pode ser mudando a defesa ou pedindo um tempo técnico ou um outro tipo de mudança. Nós já, conversando com muitos treinadores, nós percebemos que cada um deles tem um critério para isso. Alguns deles esperam até 6 pontos, como era o caso da seleção feminina que jogou o último pré-olímpico. A partir de 6 pontos, eles sempre paravam o jogo. Então, o interessante é entender que esses períodos positivos podem ser a causa de você perder a partida e que você deve agir no momento em que
esses períodos negativos para o seu time começam a ocorrer. Então, também sugerimos que as comissões técnicas devem analisar o desempenho das suas próprias equipes a partir daqueles gráficos e não de contextos gerais, principalmente para otimizar o treinamento durante os períodos competitivos. Muito obrigado. Era isso. Obrigada, professor Luciano. Eu vou passando um 10 pouquinho. 10 minutos cronometrado. Não, passou um pouquinho. Segundos. Tudo bem, a gente tem um tempinho bom. Temos só mais uma apresentação. Obrigada, professor Luciano. Foi um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto durante o meu mestrado. E o próximo a apresentar é o Anderson Calderani. Estão me ouvindo, gente? Bom dia a todos. Bom dia, estamos ouvindo sim. Bom dia. Eu primeiramente queria pedir desculpa por não estar mostrando meu rosto aqui no vídeo, porque como eu estou no computador, minha webcam não funciona no computador. Então, antes de tudo, fica minhas desculpas aí a todo mundo. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo enxergando? Tá aparecendo aí? Sim, estamos vendo. Muito bem, então vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Anderson e hoje eu vou apresentar para vocês o resultado do meu mestrado, que se intitula Perfis Fisiológicos e Cinemáticos de Atletas de Elite do Basquetebol. Eu desenvolvi esse trabalho junto com o professor Luciano e foi concluído em 2015. Bom, como introdução, eu acho que o melhor slide que resume a introdução do meu trabalho é esse, que é o jogador ele sofre vários estímulos durante um jogo, né? Seja elas em forma de velocidade, aceleração ou força. E esses estímulos provocam uma carga interna. E essa carga interna ela tem por motivo principal a necessidade de saber como os jogadores reagem ao estímulo durante a partida. E também as informações que se podem ter sobre essa carga interna, ela pode ser dadas pela medição de vários indicadores, como a percepção subjetiva de esforço, a concentração de lactato ou a frequência cardíaca. Diante disso, o meu trabalho ele teve por objetivo caracterizar a intensidade de esforços dos jogadores durante o jogo através do tempo gasto em zonas de frequência cardíaca, a intensidade da carga interna, né? Também objetivamos caracterizar a recuperação da frequência cardíaca através da taxa de redução da frequência cardíaca nos períodos de bola morta, caracterizar a velocidade de deslocamento de atletas durante os jogos através de picos de velocidade e os intervalos de tempo entre esses picos. E, por fim, tivemos também como objetivo comparar posições e funções na equipe e os quartos de jogo. Bom, como metodologia, primeiramente nós coletamos a frequência cardíaca através do monitor da marca Polar, modelo Team System, com uma frequência de aquisição de 0,2 Hz, que isso dá uma informação a cada 5 segundos. Eles foram fixados no peito. Usamos um cronômetro para a sincronização dos sinais de todos os jogadores e identificamos, através dessa sincronização, identificamos os períodos e os quartos dos jogadores. A partir disso, através de um processo de interpolação que nós fazemos num software do nosso laboratório, a gente tem uma carinha igual, mais ou menos parecida com essa aqui, ó, que é essa curva de frequência cardíaca interpolada. Os períodos de bola morta são os vermelhos e os períodos de bola viva são as curvas azuis. Para a obtenção dos dados cinemáticos, nós realizamos filmagem das partidas, né? Utilizando 4 câmeras. As sequências de imagem foram adquiridas a 30 Hz, formato AVI, e a partir desse arquivo nós transformamos ela numa frequência de 7,5 Hz, para poder ser viável ao rastreamento dos jogadores. Fizemos a calibração, sincronização temporal, medição das coordenadas de tela, reconstrução das coordenadas 2D, através do software de vídeo, que já foi apresentado pelo Luciano anteriormente. A obtenção dos dados foram feitos
num sistema um sistema cartesiano global com 16 pontos. Nós fizemos a sincronização temporal das câmeras através do marcador de 24 segundos e fizemos também a reconstrução bidimensional utilizando o método Direct Linear Transformation. As medições das coordenadas de tela dos jogadores foram feitas de maneira manual, onde nós marcamos a projeção do centro de massa do jogador na quadra. Através desse processo realizado no sistema de vídeo, aqui está uma ilustração para vocês verificarem, para terem uma noção de como é feito o rastreamento, né? Então, esse aqui é uma parte do processo, né, onde nós temos o rastreamento dos jogadores durante o jogo, onde nós fazemos o rastreamento. Aqui tem o trajeto que os jogadores realizam na quadra. E a gente tem, através dessas informações, nós conseguimos tirar gráficos como esse aqui, que é a variação de velocidade dos jogadores durante um quarto inteiro de jogo. Então, aqui é a mesma lógica da frequência cardíaca. Os trechos em azul são os períodos de bola viva e os trechos em vermelho são os períodos de bola morta. Bom, vamos aos resultados. Através daquelas informações, nós conseguimos tirar a mediana do tempo gasto em segundos por quarto em cada zona da frequência cardíaca. Então, nessa primeira linha aqui, nós temos as zonas das frequências cardíacas. Elas estão verificadas aqui nesse canto superior direito da tela. A zona 1 é abaixo de 74%, a zona 2 de 75% a 79%, e assim por diante, até a zona 6, que é acima de 95% da frequência cardíaca máxima de cada jogador. Então, através dessas zonas, nós podemos verificar que os tempos em cada zona de frequência cardíaca apresentaram mais diferença nas zonas 1, 5 e 6. Na zona 1, 5 e 6 dos períodos de bola viva e na zona 1 dos períodos do tempo total, entre os quartos, né? Entre as posições dos jogadores, nós não verificamos nenhuma diferença significativa. Na elaboração dos dados para a taxa de recuperação da frequência cardíaca, nós podemos verificar que houve diferença entre os quartos de jogo. Tá? Essa taxa de recuperação ela foi medida através da divisão da porcentagem da frequência cardíaca máxima que o jogador atingiu no quarto, né? Redução por segundo, tá? Através da mediana do tempo gasto em cada faixa de velocidade, nós podemos verificar que a velocidade na zona 1, que é de 0 a 20% da velocidade máxima do jogador, houve maiores diferenças no tempo total, as maiores diferenças verificadas entre os quartos de jogo. A mediana dos picos de velocidade, nós conseguimos tirar duas informações. Nós conseguimos tirar o número de picos de velocidade que cada jogador atingiu em determinados níveis de velocidade e o intervalo entre picos desses picos em cada faixa de velocidade. Então, como vocês podem ver na tabela, os picos de velocidade de V1 tiveram maiores diferenças em suas frequências na faixa de V1 entre os quartos de jogo. E na faixa V4, as maiores diferenças foram verificadas no intervalo entre picos. A mediana dos picos de velocidade, nós podemos verificar que nas faixas V3, V4 e V5 tiveram as maiores diferenças por posição. Bom, a partir desses resultados, chegamos às seguintes conclusões. O tempo de permanência nas zonas de frequência cardíaca máxima se mostrou como um parâmetro de intensidade acumulativo dos esforços, a frequência, né, a medição da carga interna através da frequência cardíaca se mostrou como sendo acumulativo dos esforços realizados. E esses tais esforços podem ser verificados através do tempo gasto pelo jogador em cada faixa de velocidade. Com relação aos tempos gastos em diferentes zonas de frequência cardíaca,
As posições e funções dos jogadores apresentaram distribuição equilibrada, sem diferença significativa. Por quarto de jogo, já houve diferença na zona 1, uma diferença significativa para o último quarto. Nos períodos de bola viva, o último quarto ele teve mais tempo gasto na zona Z1 e menos tempo gasto na zona Z5 em relação aos outros quartos. Na faixa V5 de velocidade, o tempo gasto nessas faixas, que é a faixa mais alta de velocidade, são muito pequenos. Então, isso nos leva a concluir que ele é composto por um conjunto de períodos de curtíssima duração durante o jogo. Através dos critérios utilizados no nosso trabalho, que é a partir dos valores máximos de frequência cardíaca atingida pelos jogadores, nas comparações por posições e funções, os resultados por faixas de velocidade e zonas de frequência cardíaca foram semelhantes, não mostrando diferenças significativas. Na comparação por quartos, a diferença significativa foi apenas na velocidade V1 e na zona Z1. Na taxa de recuperação da frequência cardíaca, podemos verificar que na capacidade de recuperação do jogador independe da função que ele exerce no jogo. Entretanto, várias diferenças significativas foram encontradas entre os quartos de jogo, mostrando aí que o fator quarto de jogo é mais relevante para a diferenciação dessas médias encontradas. Nos picos de velocidade, a frequência desses picos e também o intervalo entre eles podem ser dados relevantes para a utilização dos preparadores físicos durante a preparação dos jogadores. Isso permite organizar a intensidade de treinamento conforme ao que o jogo exige, né? Ele é mais condizente com a realidade do jogo. Com relação à diferenciação entre posições e funções dos jogadores, o número de picos de velocidades foram similares, porém, as diferenças significativas foram encontradas mais entre os intervalos desses picos. E, por fim, é importante na preparação física considerar a mudança do tempo de intervalo para cada nível de velocidade que se planeja trabalhar, uma vez que nós verificamos diferenças significativas nesses intervalos de picos de velocidade entre as diferentes faixas de velocidade dos jogadores. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bem, Anderson. Obrigada pela apresentação. Você também foi mais rápido. O bom é que aí cada um compensou o tempo do outro. Deu aqui 8 minutinhos. Aí, boa. Pessoal, primeiro agradecer novamente a cada um. A gente pôde ver aí uma variedade de temas e cada trabalho tem aí uma especificidade muito grande, com métodos muito robustos, né, o que não é fácil de ser desenvolvido. Então, a gente agradece por esses colaboradores poderem compartilhar com a gente. Às vezes fica até um pouco difícil se a gente não é da área temática mais específica de compreender algum método, mas acho que, no geral, a gente tem umas mensagens bastante legais aqui para a gente poder compartilhar. Eu recebi algumas perguntas no particular, não sei se pelo tempo a gente consegue fazer todas, mas a gente faz um bate-bola aí geral, principalmente em cima das mensagens principais que eu consegui aí captar de cada trabalho, tá? E aí o pessoal também pode ir mandando aí no chat. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o professor Dilson, depois eu tenho uma em conjunto com o Marcelo e com o Anderson, por um tema central aí de coleta de dados, mas eu vou começar pelo professor Dilson, por favor. Você comentou que temos aí, então, o efeito da idade relativa, principalmente em categorias menores, sub-12, sub-13, que você verificou, sub-16 também. Eu queria saber se você, visto que tem, então, o efeito da idade relativa, se você teria alguma sugestão de, ao invés das competições serem categorizadas por idade, serem, de repente, categorizadas por algum outro fator para que seja diminuído, então, de repente, esse fator da idade relativa. Ok. Yura, primeiro, obrigado pela pergunta. Achei que ninguém ia me fazer pergunta, já estava ficando... Não, primeiro,
esse estudo que eu apresentei, né, ele identificou num corte transversal, né, esse efeito presente aí num ano de competição nessas 3 categorias em campeonatos brasileiros de clube. Então, assim, ele representa aquele grupo amostral ali que nem necessariamente representa toda a nossa população. Por outro lado, para poder ter uma informação mais detalhada para cravar a resposta da pergunta que você me fez, a gente precisaria ter a associação aí dos aspectos maturacionais, né? Coisa que, para fazer esse tipo de estudo, tentamos já algumas vezes, mas ter acesso aos atletas para poder fazer, nem que seja uma maturação somática lá, ainda tivemos alguma dificuldade. Por outro lado, existe aí uma sugestão, né, proposta aí pelos autores ingleses, apoiada pelo professor Robert Malina, do biobanding, né, que seria a organização das categorias a partir dos aspectos maturacionais, e aí, no caso, aí, o efeito da idade relativa viria a reboque, né, a ponto de poder equilibrar essa diferença que pode existir e, consequentemente, influenciar no desempenho e, particularmente, influenciar naqueles que vão ter mais oportunidades de prática, mais oportunidades de treinos em melhores qualidades e assim por diante, porque vão ser selecionados por fatores que nem sempre são aqueles que vão determinar a sequência da carreira. O que eu acho difícil em função dos sistemas esportivos que nós temos no nosso país e boa parte do mundo. O que eu sugiro é que haja mais divulgação desse tipo de informação entre os treinadores e conscientização dos treinadores mediante esse processo, para poder interpretar se o que vale realmente na base é se privilegiar de resultados a partir de benefícios momentâneos que um atleta ou outro poderá ter. E o interesse por essa área de estudo é justamente a partir da prática. Como treinador, perdi muitos jogos por atletas que eu imaginei que quando fosse 18, 19 anos não jogariam mais. E eu continuo, e alguns dos meus continuaram jogando, então os meus que treinaram comigo. Então, esse é um fator, eu acho, importantíssimo a se destacar a partir desse assunto da fidelidade relativa. Boa, muito bom. Eu sei que tem alguns países, se eu não me engano, o Canadá e os Estados Unidos fazem essa divisão a partir também da data de nascimento, mas em vez de fazer de janeiro a dezembro, né, um ano comum, fazem de setembro a março, se eu não me engano, e de abril a agosto, né? O Edson tá ali balançando a cabeça, acho que é essa divisão mesmo. Diminui o impacto, né, diminuindo em 6 em 6 meses, né? Mas ainda assim a gente não tem exames, por exemplo, de fatores maturacionais, acho que também é uma medida, né? Mas fica difícil da gente prever, acho que o melhor seria a mesma conscientização dos treinadores a partir desse efeito para, de repente, até a gente sabe, né, em geral, quando um jogador ou outro apresenta, por exemplo, uma estatura mais elevada e de repente até combinar, poxa, o meu jogador mais alto vai jogar nesse quarto, vamos colocar o seu jogador que é mais alto também para jogar no mesmo quarto. Acho que é um consenso que pode ser interessante e importante, né? Eu vejo também que muitas das vezes nessas idades menores víamos mais nos estudos que utilizamos nos campeonatos brasileiros de base, né? Via-se muito atleta de elevada estatura nesse período e os dados que a gente observou ao longo do ano, a gente tem alguns dados que espero apresentar mais para frente, em termos longitudinais, a gente via que esses atletas não continuavam jogando nas categorias maiores. Então, fica aí a questão. Legal, muito bom, professor. É um tema, como eu comentei, relativamente novo, ainda acho que tem bastante a ser explorado, mas sem dúvida é algo bastante importante e legal para a gente conhecer aqui. Obrigada. Obrigado a você, Alura. Se alguém tiver pergunta, vai mandando aí no chat, por favor. A gente tem mais uns 15 minutinhos, eu tenho uma pergunta que é em comum aí para o Marcelo e para o Anderson. Vocês mostraram algumas coletas, são bastante específicas, e aí eu fiquei curiosa quão fácil ou difícil é o acesso desse tipo de coleta, né? O Marcelo, no caso, coleta a partir da saliva, né? Exames bastante específicos, e o Anderson, por exemplo, rastreamento de jogadores por um sistema não muito convencional. Eu gostaria de saber se o acesso, né, e o custo também é alto e o quanto é utilizado em equipes profissionais ou de base, que eu acho um pouco mais difícil, né, sub-19, mas partindo aí já profissional, acessarem esses tipos de testes e realizar esses tipos de exames.
Posso iniciar? Pode, fica à vontade. Antes, eu vou ser breve. Na verdade, realmente, Yura, na nossa realidade nacional, é extremamente complexo e custoso, do ponto de vista financeiro mesmo. Mas o que nos ajuda é o grupo de trabalho. E não foi um trabalho isolado. Foi um grupo de profissionais que tinham à sua disposição uma grande estrutura de um grande clube paulista e um apoio acadêmico de uma grande universidade e um grupo de professores que nos proporcionou um trabalho coletivo dessas análises, não só na coleta, acesso à amostra, acesso à tecnologia para fazer as medidas, sobretudo os testes também, no meu caso, desempenho, né, desempenho motor. Os instrumentos não são encontrados na maioria das equipes que nós conhecemos no basquete paulista e nacional, então se deve ao fato dessa ajuda coletiva. Mas isso não omite o fato dela ser custosa do ponto de vista do esforço humano e do ponto de vista do custo financeiro, mas ela se possibilitou com essa ajuda de grandes profissionais e grandes professores, tá certo? Boa, legal. Acho que, né, foi um trabalho de doutorado, durei pelo menos 4 anos, a gente sabe do esforço, não só, né, o custo financeiro, mas de trabalho humano, mas acho que sempre começa por um pontapé, e aos poucos a tecnologia também vai evoluindo, a gente consegue tornar isso mais acessível, né, menos custoso, mas precisa de um pontapé, e acho que os trabalhos de doutorado estão aí também para isso, para dar esse pontapé, tornar cada vez mais acessível, né? Legal. E o Anderson? Yura, eu penso o seguinte, realmente foi como o Marcel falou, ele comentou sobre isso, né? Realmente para uma equipe de base ou um clube mais afastado das influências de universidades ou mais com menor orçamento, né, para poder investir em pesquisa, para poder investir em monitoramento de carga de jogadores, de carga interna ou externa de jogadores, realmente é muito difícil para uma equipe que é limitada no sentido tanto do sentido financeiro quanto no sentido de acesso a conhecimento, né? Mas eu acredito que a evolução tecnológica, né, isso é uma coisa que a gente vem vendo há um bom tempo, né, que à medida que a tecnologia vai evoluindo, ela vai ficando mais acessível às pessoas, né? Um exemplo muito claro é o GPS. O GPS é uma coisa que antigamente quase ninguém usava. Ela existe há muito tempo já, mas quase ninguém usava. E hoje em dia você tem o GPS no celular. Então, é um exemplo de uma tecnologia que antes era inacessível a muita gente e foi massificada com a evolução tecnológica, né? Eu acredito que, no meu caso, a partir das coletas de informações por frequência cardíaca, ou pelo menos por GPS, né, no caso de dados cinemáticos, eu acho que existe eu vejo uma possibilidade desse tipo de monitoramento ser mais acessível, mas em termos de acesso à tecnologia, né? Mas em termos de acesso a conhecimento, saber manipular os dados que saem dessas ferramentas, eu acho que é um passo a mais que a gente tem que dar, que eu acho que é o passo mais difícil, né? Que é saber lidar com essas informações. Uma vez que a gente pega o nosso celular, a gente manda a informação e a gente recebe uma informação que a gente não sabe como foi tratada, né? A gente não sabe o que foi feito naquela informação que a gente deu no nosso celular, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é mais difícil de se resolver do que o acesso propriamente a tecnologia, o acesso à tecnologia, né? Que é no meu caso, né? No caso do Marcelo, eu acho que é mais difícil por envolver
equipamentos mais específicos, né, que demandam uma manipulação mais específica. Mas no meu caso, eu acho que em termos de acesso à tecnologia, pode ser que a gente tenha um caminho. Mas em relação a como tratar essas informações, eu acho que é um passo mais difícil de ser dado. É verdade. E é difícil, às vezes, em comissões técnicas, a gente ter um profissional que é especialista e dedicado exclusivamente a isso, né? Os próprios dados de GPS, por exemplo, existem seus erros de medição, e é muito importante que quem lida com esse tipo de ferramenta, por exemplo, conheça esses erros de medição específicos. Pode falar, Marcelo, te interrompi, desculpa. Não, é muito esclarecedor, é só para complementar que o Anderson narrou muito bem, mas o que é importante, após a gente verificar que o uso de uma tecnologia, vamos dizer, mais sofisticada, pode nos dar ou inferir através dos dados para que realidades de menores estruturas na prática de basquetebol, você possa usar ferramentas confiáveis e mais baratas. Por exemplo, o indicador de carga interna, como o método de PSE da seção, já está provado que ele tem uma relação muito forte com frequência cardíaca, concentração de lactato. Então, você não precisa necessariamente usar equipamentos sofisticados, invadir com coletas mais em relação à amostra, e você pode inferir com confiança para estimar e quantificar a carga interna. Por exemplo, também em relação a salto, a potência, como o Anderson falou, existe uma série de aplicativos já gratuitos, validados com uma correlação de quase 1.0 para quantificar salto vertical. E outros dados de testes aplicados específicos ao basquete, realizados em quadra, onde você usa cronômetro, cone e demarcações. E a inferência desses resultados, elas são estatisticamente significantes, ou significativas no sentido que ela dá significado ao seu resultado, né? Então, realmente, desenvolver um modelo experimental como esses, o Anderson, que eu fiz, e muitas pessoas que eu conheço, é custoso, mas do ponto de vista que o resultado final, você pode extrapolar para realidades menores, de menor estrutura e orçamento. Eu acho que esse é o nosso grande papel na produção acadêmica, né? Levar esse conhecimento e que o mundo acadêmico resolva os problemas do mundo real, né? Do jogo, da sua prática e de seus praticantes, tá bom? Boa, muito legal, Marcelo. Colaborar, Yura, posso? Rapidinho, pode sim. É o seguinte, lá no nosso laboratório, nós estamos muito preocupados com duas coisas. Primeiro, em alcançar de forma fácil informações do tipo a velocidade do jogo e principalmente sem interferência no que está acontecendo na quadra. Existem muitos sistemas pelo mundo de rastreamento de jogadores e que fornecem a posição em função do tempo, e que são muito caros, eles são bem difíceis de conseguir. Tem vários comerciais aí no mundo, o futebol já tem praticamente no profissional em qualquer estádio. A ideia é transformar um sistema de GPS, que é no mundo em satélite, trazer para dentro do ginásio e fazer isso com sinal de rádio. Vários sistemas fazem assim. Nós estamos, desde 2010, investindo em um sistema. Ele é um sistema que trabalha com o vídeo do jogo, trabalha com a identificação automática do tempo e com o rastreamento de jogador a partir de emissor de sinal colocado na camisa. Esse sistema está em fase de finalização, está implantado lá no Clube Campineiro de Regatas e Natação, com um aluno nosso. Nossa ideia é que ele seja algo de custo muito acessível, porque não faz o menor sentido a gente ter coisas com custo de 40 mil, 50 mil dólares. É uma coisa bem complicada para o nosso contexto, mas a gente pretende que essas coisas sejam, como elas são a partir de coisas acadêmicas, né, científicas, de um custo baixíssimo e que a gente possa oferecer para os treinadores aqui no Brasil ou mesmo as condições de informação que tem esses grandes sistemas lá fora. Aguardem, acho que no máximo até o fim desse ano isso aí vai sair. Boa, legal.
Tenho mais uma pergunta aqui que me enviaram para o Lucas, mas a gente não pode exceder o tempo, que temos mais uma reunião em sequência. Lucas, eu vou te enviar a pergunta, e aí a sua resposta eu encaminho para a pessoa que fez a pergunta, tudo bem? Eu tenho um presente para o Lucas aí. A hora que o correio voltar, eu vou mandar para ele esse livro aqui, que é um trabalho de mestrado de um aluno meu, que é a análise 3D do arremesso do basquete. Ele saiu em dezembro do ano passado, é bem hard na parte de biomecânica. Lucas, me manda o correio voltar e eu te mando o livro aqui. Ele é da FRB. Eu mando, com certeza. Obrigado. Pessoal, eu agradeço novamente. Acho que se a gente tivesse mais tempo, com certeza a conversa iria, mas a nossa proposta era principalmente mostrar aí os trabalhos, a variedade de trabalhos que a gente tem entre os nossos colaboradores, com bastante competência científica, que é bastante legal. Quem tiver um pouco mais de dúvida pode também enviar aos nossos colaboradores, eles estão lá nos nossos grupos também. Encaminhando aí para o final, quero agradecer ao pessoal que também está ao vivo pelo Facebook. Mandem também o feedback lá no nosso grupo, principalmente o grupo pesquisa, sobre o que vocês acharam desse nosso movimento um pouco diferente, que foi o WOS Academy. Eu, particularmente, me diverti bastante, vários assuntos aí diferentes, acho que tem bastante coisa para a gente absorver disso tudo e a gente debater também. Agradeço mais uma vez, não sei se o Davi quer mandar um WOS aí para o pessoal. WOS, rapaziada, achei ótimo. O Yura, só queria dar uma sugestão já assim, que sabe claro. Que é tudo bate-pronto aqui, para caso tenha mais inscrições para terça-feira que vem, a gente faça com 4, porque eu acho que pode até manter esses 10 minutos, mas esse papo depois, eu acho que é bacana também a gente fazer, mesmo que uma retomada rapidinho, igual você fez, mas para você também não ficar tão abafada assim, né? E a gente poder pensar um pouquinho sobre as apresentações, tá bom? Não sei o que você pensa, mas manter uns 10 minutos, que às vezes um ou outro, né, sai um pouquinho, não tem problema, mas a gente consegue fazer de uma forma menos abafada esse finzinho. O que você acha? Boa, acho ótimo, que aí sobra também um pouquinho mais de tempo para a gente debater. E se o pessoal for mandando as inscrições, a gente consegue também agrupar por temas semelhantes às nossas apresentações. Importante também dizer que ficará disponível, né, no canal do YouTube logo mais, né, a apresentação, e que é uma vontade nossa, né, um movimento nosso, poder divulgar, né, esse trabalho acadêmico, porque eu acho que hoje a gente tem essa ferramenta, né, da internet, enfim, e ações como a WOS Academy possa não só a WOS fazer isso, né, mas outros meios de comunicação aí para que a gente tenha acesso, né, porque acho que tenho certeza que todos os 5 gostariam muito que isso fosse aplicado, né. Eu vejo bastante o exemplo do Dilson, assim, que me incomoda um pouco você ver os gigantes do time adversário no banco e os pequenos na quadra para resolver um problema do treinador, às vezes, né. Então, que a gente possa só essa cultura de aproximar a teoria à prática e a importância da gente fazer isso, né, cada vez mais, pode talvez mudar um pouquinho a cultura e a gente, com certeza, uma atitude dessa já pode avançar bastante o jogo. Queria agradecer muito, Yura. Fecha aí, que é o WOS. Fechar, todo mundo mandar um WOS. Tem o pessoal, acho que já do Mind aí também, pode mandar um WOS para a gente encerrar. Valeu, pessoal. Um abraço pessoal do Facebook também. Voltem, meninas. Voltem o Mind. Muito obrigado a todos. Abraço a todos. Valeu, Marcelo. Obrigadão pela participação. Lucas, Dilson, todos aí, professor Luciano. Bial, grande abraço. Tamo junto, todo mundo.